Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 16 de dezembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. É por meio do Espírito que de fato a gente vai ver aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que às vezes a gente não dá importância, mas é muito importante para o Senhor. Ó Senhor Jesus, e assim pelo exercício do Espírito Ele vai nos concedendo um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar, Senhor Jesus, dentro da Sua palavra, a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra atual, na Sua palavra profética, sabedoria para aplicar isso ao nosso viver, mudar, transformar a nossa vida, o nosso viver. Senhor Jesus, também levar para outras pessoas como vida, como de fato o Senhor transformando, o Senhor mostrando o seu desejo, a sua vontade. Ó Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós. Senhor Jesus, e também por meio de nós, para alcançar mais pessoas, alcançar aqueles que Ele deseja, que o Senhor nos abençoe, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 16 de dezembro. Provérbio de hoje, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Senhor Jesus, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, a palavra de Deus é vital para o homem. Ó Senhor Jesus, você quer ter segurança, ser sábio e experimentar a verdadeira alegria? A palavra de Deus é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples e alegra o coração. A palavra do Senhor é pura e ilumina os olhos. E a palavra transformará a sua vida, se você se alimentar dela. O homem foi criado com elementos terrenos, mas Deus soprou seu espírito para dentro dele, como fôlego de vida. O elemento divino entrou no homem, ou seja, ele é, antes de tudo, um ser espiritual. Se seu espírito não for alimentado com a palavra de Deus, seu coração se encherá de impureza e soberba, pois não haverá nele o que é divino, apenas o que é terreno e caído. Você ficará fraco, infeliz e desprotegido, pois não terá sabedoria para confiar em Deus. Ó Senhor Jesus! O povo de Israel passou 40 anos no deserto, nos quais Deus provou-lhes o coração. Ele humilhou o seu povo, deixou que tivessem fome, mas enviou maná para sustentá-los. Deus fez isso para que entendesse que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O maná não era um alimento terreno, ele vinha do céu todos os dias para suprir o homem. Analogamente, podemos dizer que o maná representa a palavra que procede da boca de Deus. E do mesmo modo, como o povo de Israel foi suprido, purificado e guardado enquanto esteve no deserto, aprendendo a confiar no Senhor, nós seremos supridos e purificados pela palavra e guardados ao confiarmos em Deus, nosso escudo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. De fato, a gente precisa dessa palavra que vem de Deus. O maná não tinha nada na terra parecido. Senhor Jesus, e todas as manhãs estava ali para suprir o Senhor. A palavra também fala para nós que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Senhor Jesus, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus, Ele gosta, Ele se agrada em ser misericordioso. Então todos os dias Ele fica ali aguardando, nos aguardando acordar para a gente ter comunhão com Ele, para a gente tomar da Sua palavra, a gente experimentar a Sua palavra, e essa palavra que vai nos sustentar todos os dias. Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber que essa palavra é algo divino, Senhor Jesus, porque Deus precisa colocar em nós algo divino. Todo ser humano precisa receber algo divino de Deus. Por isso que o homem acaba se metendo em tantas coisas, procurando tantas coisas para se preencher, quando não tem Deus. E aí acaba caindo no mundo das drogas, no mundo da idolatria, acaba caindo um monte de outras coisas. Ó Senhor Jesus, acabou buscando sustento, dinheiro, fama. No fim a gente vê tantas pessoas aí famosas com dinheiro, com tudo isso, e acabam depois entrando em depressão, acaba entrando no mundo das drogas também, acaba entrando em outros lugares, enveredando por vários outros caminhos, e acaba terminando com a própria vida, acaba se prejudicando. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, é necessário a gente tocar na palavra, porque a palavra é pura.
ela pode nos purificar, ela pode nos guardar, né, Senhor Jesus. Por isso mostrando, né, a palavra de Deus é pura, né, e Deus, ele é escudo para todos aqueles que nele confiam, né, e um princípio que mostrou aqui muito importante, né, que é a sabedoria, né, que Deus vai nos concedendo, vai nos dando, é a sabedoria que nos ajuda a de fato confiar em Deus. Se a gente for confiar baseado só naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente está vendo, ó Senhor Jesus, isso não é confiança, né? A gente precisa de fato ter uma confiança baseada na sabedoria de Deus, baseada na esperança, né? Como a gente vai esperar aquilo que a gente está vendo? A esperança é aquilo que a gente não vê, né? Por isso a gente precisa ter fé, né? Basear tudo no Senhor, né? E perceber que a palavra de Deus é vital para nós, né? Existem muitas coisas da terra, muitas coisas que podem nos preencher nisso, naquilo, ocupar o nosso tempo, mas só de fato a palavra de Deus vai nos preencher. A palavra de Deus é vital para nós. O homem foi criado com alimentos da terra, né? E o Senhor nos deu coisas da terra para nos alimentar, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa alimentar nossas três partes: corpo, alma e espírito, né? Senhor Jesus. O nosso corpo a gente alimenta, né, com alimentos, né? Senhor Jesus, né? Vão ser saudáveis para nós, mas também o nosso corpo também precisa de exercício físico. O exercício também é saudável, também vai nos ajudar a absorver melhor os nutrientes, ter uma vida mais tranquila, né? Ter um corpo mais sadio. Ó Senhor Jesus, mas também tem coisas para a alma, né? Hoje, às vezes eu acompanho, né, alguns canais, alguma coisa que falam assim de coisas mais fit, né, de coisas assim melhores para o corpo e tal. Esse dia eu estava vendo, né, um rapaz falando que às vezes a pessoa quer ter aquele corpo sequinho e tal, um corpo mais assim, mais desse jeito e tal, mas às vezes ele não consegue, porque ele também não se prepara psicologicamente para as coisas. Então ele mostra que às vezes tem que ter uma alimentação saudável, mas tem que ter um dia também para comer açúcar, comer outras coisas, porque não é só uma necessidade fisiológica que você precisa cumprir, mas também uma necessidade psicológica. A gente também precisa de coisas que alimentam a nossa alma, a nossa parte psicológica, a nossa psique, né, o nosso ser, né? Então ele mostra também que às vezes o corpo começa a ter certas reações porque você não está cuidando também da parte psicológica, né? Então ele mostra também, né, que tem que ter um dia que eles chamam de o dia do lixo, né, Senhor, o dia de comer algumas coisas, o americano chama de junk food, né, que são comidas que não são muito boas, mas tem que ter um dia específico para isso, para que você não fique ali na neura, né, ficar ali psicologicamente ali por causa do corpo, porque está sustentando muito o corpo com as coisas e tal. Ó Senhor Jesus, mas na verdade o que esse rapaz falou é um princípio na verdade espiritual. Se a gente só se preocupa com só uma parte do nosso ser e negligencia a outra, vai acontecer um problema. Por isso estou falando para nós aqui, né? A palavra de Deus é vital para nós. A gente precisa cuidar das questões do corpo. Nosso corpo foi criado com coisas dessa terra, elementos dessa terra. A gente vai obter isso aonde? Na comida, né? E às vezes a gente também só fica focado ali. Não, agora também preciso de entretenimento, preciso disso, daquilo e tal, né? E a gente vai alimentar a nossa alma, mas e o nosso espírito? Né? Por isso que às vezes as pessoas ficam doidas, né? Ali está o corpo tudo tranquilo, obtém as coisas, tem facilidade para isso, aquilo, mas não consegue obter tranquilidade aonde? Na alma. Por quê? Porque falta algo no espírito. Na verdade ela quer preencher sua alma de um monte de coisas, quando na verdade o que está faltando é no espírito. Mas muitos, por não crer em Deus, não despertaram seu espírito ainda. Aí vão se enchendo de um monte de outras coisas e não tem controle, né? Então nesse canal esse rapaz fala disso, de também fazer essas coisas para o lado psicológico para não perder o controle. Muitos acabam perdendo o controle, né? Ficam ali focados demais na saúde e aí começam a ter perda de saúde, mesmo fazendo exercício não sabe o que está acontecendo. É porque o seu psicológico ficou fraco. Mas por que o psicológico ficou fraco? Porque o espírito também está fraco. Por isso está mostrando para nós, a gente precisa realmente não deixar o nosso coração só se encher de coisas dessa terra, né? Porque se encher só de coisas dessa terra, vão vir outras coisas psicológicas que vão vir aqui. Encher o homem o quê? De impureza, de soberba. Por quê? Porque não há a palavra para alimentar o seu espírito, né? A alma foi criada pelo sopro divino, porque o sopro divino gerou o espírito e o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos a nossa psique, o nosso ser, né? Ali os nossos pensamentos, né? Todo o nosso ser, meio de fato, né? O que a gente pensa, o que a gente está tudo na nossa alma. Mas por quê? Porque primeiro Deus gerou o espírito, então era para o homem se voltar para as coisas espirituais. Mas por causa do pecado, o homem pegou a sua alma, ao invés de voltar para o espírito, voltou para a carne. Então aí começou o grande problema do ser humano. Então hoje também a gente precisa aprender isso,
A gente não pode ignorar esse fato que nós somos seres também espirituais. Se a gente ficar somente alimentando a nossa alma com outras coisas, Senhor Jesus, coisas terrenas, nunca a gente vai se sentir saciado. Por isso que o homem até busca uma espiritualidade em um monte de coisas, em filosofias, né, em religiões, né, em coisas pagãs e outras coisas por aí. Isso não leva o homem para Deus. Vai deixar o homem satisfeito até certo ponto, mas sempre vai faltar algo ali, né, algo que de fato vai levar o homem a compreender sua existência. E esse fato, né, determinante é Deus. Por isso está mostrando que a palavra de Deus é vital para o homem. O homem vai morrendo aos poucos. O elemento da morte entrou no homem junto com o elemento do pecado. Né? Então o homem que às vezes busca simplesmente espiritualidade, ele ainda vai viver uma espiritualidade mais contaminada pelo pecado. Por isso que o cristão que não foca na palavra também vai ter um falso viver cristão. Né? Senhor Jesus. Né? Por isso que a Bíblia fala que no final do tempo iam aceitar ensinos de demônios, ensinos falsos, né? Falsos cristãos, anticristo. Ó Senhor Jesus, tudo isso por quê? Porque não tocou na palavra. Aí foi tocando o quê? Na morte. A palavra é vital para o homem, a palavra de Deus é algo de vida para o homem. Se o homem não perceber isso, o homem ignorar isso, Senhor Jesus, vai ter um caminho cada vez, né, mais para as coisas terrenas, mais para as coisas pecaminosas, mais para longe de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostrou aqui, fez o povo passar por tanta situação. Por quê? Para que ele percebesse que não só de pão ia viver o homem, mas da palavra que vem de Deus, a palavra que procede de Deus. Por isso o irmão deu aqui o exemplo do maná. É algo inédito, o homem nunca tinha visto, nunca tinha tocado nisso, e o sustentou o homem durante muito tempo. Né, Senhor Jesus? O deserto tipifica o mundo. Hoje nós também estamos aí no mundo, né? A gente está aí, a gente tem que comer, tem que vestir. Mas o Senhor falou para a gente não se preocupar, não andar ansioso por nada disso, porque o Senhor nos proveria. Mas para que a gente fizesse o quê? Se voltasse para a palavra. Ó Senhor Jesus, a gente tem que trabalhar sim, tem que fazer as coisas, né? A própria Bíblia nos mostra que o trabalhador é digno do seu salário, né? Tem que trabalhar e ele vai se tornar digno. Né? Se não quer trabalhar, não coma. Né? Senhor Jesus. E mostra também que, né, não amordace os bois enquanto pisa o trigo. Então, aquele que está trabalhando, ele vai ser o primeiro a experimentar os frutos do seu trabalho, mas mostra para nós que a gente não deve trabalhar pela comida que perece, mas pela que subsiste, né, pela vida eterna. Então, o que de fato a gente precisa lutar, a gente precisa buscar, é aquilo que vem de Deus. É isso que vai nos sustentar em todas as outras coisas. Buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Está vendo como é importante conhecer a palavra? Pela palavra, né, tudo isso que eu citei está na palavra de Deus. Né? E você conhecendo a palavra, você vai atentando para esses princípios. Né? Você não vai ignorar esses princípios e vai passar a viver por eles. E aí aquilo que Deus, né, vai te dando, vai te sustentando de fato. E aí sim você vai ter paz para poder alimentar as outras coisas, cuidar do corpo, cuidar da alma. Mas tudo isso o quê? De maneira adequada, com equilíbrio. A palavra fala que o exercício físico é pouco proveitoso. Não fala que é inútil. Fala que é pouco proveitoso. Muito mais proveitoso é o exercício da piedade. Que é o quê? É você exercitar o espírito para expressar a Deus. Então, a gente tem que exercitar o corpo. Mas não pode ficar aqui, não, vou exercitar só meu corpo. Não, exercito o corpo exercitando o espírito. Eu alimento minha alma com as outras coisas, né? Com conhecimento, com leitura, né? Com entretenimento também, mas tudo de maneira equilibrada, mas também sempre exercitando o espírito. E alimento o meu espírito por meio da palavra, também exercitando o espírito. É tudo junto, eu não posso separar, não, isso aqui é só corpo, isso aqui é só alma, isso aqui é espírito, não. O Senhor quer que as coisas do espírito vão transbordando para a nossa alma, né? E as coisas que estão na nossa alma vão trazendo para nós um desejo de servir a Deus aonde? No nosso corpo. Né? A nossa mente, né? As coisas da nossa alma podem vagar por vários lugares ao mesmo tempo. Né? As coisas espirituais ao mesmo tempo estão conosco aqui na terra, mas também estão ligadas às coisas espirituais. Né? Senhor Jesus. Mas o nosso corpo só pode ser apresentado para uma coisa de cada vez. Ou a gente vai servir o pecado, ou a gente vai servir as coisas de Deus. Então por isso a Bíblia fala para a gente apresentar o nosso corpo. Então todo o nosso ser vai ser guardado, suprido, purificado, né? Senhor Jesus, se a gente confiar em Deus. Então para isso Ele tem nos dado essa sabedoria, né? Dias mais sábios para a gente ter mais a sabedoria de Deus, uma sabedoria que vem do alto. E de fato essa sabedoria vai nos ajudar a confiar em Deus, né? Confiar na palavra de Deus e fazer de Deus, fazer da sua palavra o nosso escudo.
É isso que vai nos guardar, é Deus que vai nos defender, é essa palavra que vai nos dar vigor e vai nos ajudar, né, a avançar sempre. Né? É vital, né? É algo que a gente não pode ficar sem, né? Senhor Jesus. Né? E a gente precisa realmente aprender a focar nisso, a gente não pode ignorar isso. Né? O Senhor ele quer nos alimentar com a sua palavra, quer nos direcionar com a sua palavra, e é isso que vai de fato nos fazer felizes, né? Simples, alegres, vai mostrar para nós que a palavra de Deus é perfeita, vai nos restaurar, vai nos dar sabedoria, vai nos iluminar. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa, né? Vai nos levar na presença dEle, a conhecer a pessoa dEle, né? a ter os atributos dEle, né? Infundidos na nossa vida. Isso vai nos transformar de fato, vai transformar a nossa pessoa, né? Senhor Jesus também vai transformar o nosso viver. Né? Cada um de nós se torne cada vez mais, né? Focado na palavra, focado no Senhor, e assim a gente possa aprender nessa sabedoria que vem dEle. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.